que a gente começou na semana passada. A gente vai falar o segundo capítulo hoje, se Deus quiser a gente conclui o terceiro capítulo na próxima semana. Amém? E se um conselho, né? Se você nunca passou por esse texto na Bíblia, eu te encorajo, né, a prestar bastante atenção nele, ler ele juntamente comigo de maneira bem atenta, né, e depois ir para casa e meditar nele, tá? Que é muito importante para o tempo que a gente tem vivido hoje, é onde Pedro vai falar diretamente, de maneira clara, explícita, sobre os falsos mestres no seio da igreja. Amém? Nós vimos na semana passada que esse é o principal tema, o principal motivo pelo qual Pedro escreve essa segunda carta, né, os irmãos para os quais ele escreveu a primeira. Desse principal tema se desdobram dois temas, né, necessidade de vivermos uma vida santa, que é o que nós vimos aqui no capítulo 1, que é a resposta ideal para o falso ensino, para a falsa doutrina, para a falsa pregação, para o que há de falso no nosso meio, é a vida de acordo com aquilo que é verdadeiro. E a vida de acordo com aquilo que é verdadeiro, dentro desse contexto, dentro do nosso contexto, dentro da caminhada cristã, é uma vida santa. Amém? Ele deixa isso bem claro, conclui o primeiro capítulo falando sobre a base da palavra que ele prega, da palavra que ele ensina, que é ter sido testemunha ocular da glória de Cristo Jesus na transfiguração, e ele deixa bem claro que isso não é invenção dele, que isso não é coisa da cabeça dele, mas o próprio Pai, ele viu o Pai testificar, esse é o Messias, dando a ele a certeza de que o ensino de Cristo, de que tudo que Cristo falou para ele, para o colégio apostólico, era verdade a partir do Antigo Testamento, e dando a eles a base para continuar falando, entregando a revelação de Deus, de modo que ele conclui dizendo que não procede dele, né? Procede dele. Nenhuma profecia da Escritura procede de homem algum, é da vontade de homem. Antes esses homens, movidos pelo Espírito Santo, falaram da parte de Deus. É assim que ele conclui. Para deixar claro que esses falsos mestres que estavam atacando e prejudicando a igreja, falando de si próprios, daquilo que pensavam, a gente vai ver aqui como eles falavam, do que eles falavam, né? Não há compatibilidade. A palavra de Deus vem do próprio Deus. O Espírito de Deus moveu os homens que registraram uma revelação. Agora os falsos mestres não têm compromisso com isso. Ele fecha o primeiro capítulo falando sobre a natureza da palavra de Deus, que é originada no próprio Espírito de Deus, para dizer a nós o mal que os falsos mestres que não têm compromisso com essa palavra causam no seio da igreja. Amém? Vamos ao texto. Assim como surgiram falsos profetas no meio do povo, também haverá falsos mestres entre vocês. Eles introduzirão heresias destruidoras, chegando a renegar o soberano Senhor, que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles, o caminho da verdade será difamado. Movidos por avareza, eles explorarão vocês com palavras fictícias, mas para eles a condenação decretada há muito tempo não tarda, e a destruição deles não caiu no esquecimento. Pois Deus não poupou anjos que pecaram, mas lançando-os no inferno, prendeu-os com correntes de escuridão, reservando-os para o juízo. E ele não poupou o mundo antigo, mas preservou Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios. E reduzindo a cinzas as cidades de Sodoma e Gomorra, condenou-as à ruína completa, tendo-as posto como exemplo do que viria a acontecer com os que vivessem impiamente. Mas livrou o justo Ló, que ficava aflito com a conduta libertina daqueles insubordinados, porque esse homem justo
pelo que via e ouvia, ao morar entre eles, atormentava sua alma justa, dia após dia, por causa das obras iníquas que aqueles praticavam. Assim, o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e manter os injustos sob castigo para o dia do juízo, especialmente aqueles que, seguindo a carne, andam em desejos impuros e desprezam qualquer autoridade, atrevidos, arrogantes, não temem difamar os gloriosos seres celestiais, ao passo que anjos, embora maiores em força e poder, não proferem contra essas autoridades sentença difamatória na presença do Senhor. Esses, porém, como animais irracionais, seres guiados pelo instinto e que nascem para serem capturados e mortos, falando mal daquilo que não entendem, na sua destruição também hão de ser destruídos, recebendo injustiça como pagamento pela injustiça que praticam. Encontram prazer na satisfação de seus desejos libertinos em pleno dia. Como manchas e defeitos, encontram satisfação nas suas próprias mentiras, enquanto se banqueteiam entre vocês. Eles têm olhos cheios de adultério e são insaciáveis no pecado. Enganam almas inconstantes e têm o coração exercitado na avareza. Essa gente maldita, é a Bíblia que está falando e não eu. Tendo abandonado o reto caminho, desviaram-se e seguiram pelo caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o pagamento pela injustiça, mas ele foi repreendido pela sua transgressão. Um animal de carga mudo, a jumenta, falando com voz humana, refreou a insensatez do profeta. Esses tais são fontes sem água, névoas levadas pela tempestade, para os quais está reservada a mais profunda escuridão, porque falando com arrogância, palavras sem conteúdo, enganam com desejos libertinos de natureza carnal aqueles que de fato estavam se afastando dos que vivem no erro, prometendo-lhes a liberdade, quando eles mesmos são escravos da corrupção. Pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor. Portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixam enredar de novo e são vencidos, o último estado se tornou pior que o primeiro, pois teria sido melhor que eles nunca tivessem conhecido o caminho da justiça do que, após conhecê-lo, voltar atrás e se afastar do santo mandamento que lhes havia sido dado. Com eles aconteceu o que diz certo provérbio muito verdadeiro: o cão volta a seu próprio vômito e a porca lavada volta a rolar na lama. Já introduzi, fiz essa parte para ir direto ao texto. Ele está, nesse momento, falando dos falsos mestres. Ele começa da seguinte maneira: assim como surgiram falsos profetas no meio do povo. Ele está fazendo um paralelo com algo que já havia acontecido no passado. Assim como coloca a mesma coisa que está acontecendo agora ao lado daquilo que já aconteceu. Onde e quando? Quando ele diz no meio do povo, ele se refere ao povo de Israel. Ao longo de toda a história do povo de Israel, pessoas mal intencionadas se levantaram para enganar o povo de Deus. Não é exclusividade da igreja contemporânea ter que lidar com pessoas no meio dela, no seio dela, que desejam única e exclusivamente se aproveitar dela. Enganar o povo de Deus, enganar a igreja de Cristo, enganar o povo do Senhor a fim de ter um retorno pessoal a partir disso. Isso é comum desde sempre. Desde sempre houve gente no meio do povo de Deus
Deus querendo se aproveitar do povo de Deus. Ele usa esse paralelo aqui para deixar isso claro, porque a gente pode hoje pensar que essa ideia de gente no nosso meio tentando nos enganar, tentando se aproveitar de nós, tentando nos desviar do caminho da verdade, é uma invenção dos recalcados, né? Porque toda vez que você vai falar contra alguém que está ensinando errado, toda vez que você vai falar contra alguém que está fazendo mal à igreja através do falso ensino, se levanta o grupo do não julgueis. O grupo da galera que diz que a gente não pode falar, né? É o princípio da política. Rouba, mas faz, né? E aí há quem diga, prega heresia, mas pelo menos está ganhando alma. Como que heresia não ganha alma nenhuma? Ele faz umas coisas erradas, mas pelo menos está fazendo alguma coisa para o reino. O que ele está fazendo? Um desfavor? Se for desfavor, realmente ele está fazendo desfavor para o reino de Deus. Então, para que fique claro para a igreja daquele tempo e para nós aqui hoje, esse negócio de gente no nosso meio tentando desvirtuar-nos, tentando nos iludir, nos enganar, tentando tirar proveito de nós como dizem os antigos, do arco da velha, já vem de muito tempo, né? Desde que o povo de Deus se estabeleceu como povo de Deus, tem gente no meio do povo de Deus tentando nos enganar, tentando nos desviar através de falsos ensinos. E ele diz isso, assim como surgiram falsos profetas no meio do povo, na época do povo hebreu, na época do povo de Israel, também haverá falsos mestres entre vocês. O que eles vão fazer? Eles introduzirão heresias destruidoras, chegando a renegar o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Como é que eles vão aparecer no nosso meio? Diz o texto aqui, eles introduzirão heresias. A palavra heresia, palavra grega que é usada aqui, fala sobre doutrinas escolhidas deliberadamente, né? Mas o que isso quer dizer? Eu mesmo escolho aquilo que eu vou transmitir. Estruturo um discurso segundo a minha própria vontade. E a gente bem sabe que não tem que prevalecer o que você pensa. O que eu penso, o que nós queremos, tem que prevalecer o que está escrito. A palavra do Senhor que tem que prevalecer. E o que é uma heresia? A heresia é quando eu abro mão da verdade de Deus, daquilo que está escrito, para estabelecer o que eu mesmo escolho. Aquilo que o meu próprio coração produz. Heresia é aquilo que a palavra de Deus não é. É aquilo que nós ensinamos que não está de acordo com a palavra de Deus, mas de acordo com as nossas próprias escolhas. Isso é uma heresia. É quando alguém abre a boca para dizer que eu sou tão justo igual Jesus, que eu sou igual a Jesus, eu sou perfeito igual Jesus ou que palavra de Deus, a Bíblia não é a palavra de Deus. É isso que a Bíblia afirma? É isso que a Bíblia fala? Mas aí alguém, por algum motivo, escolhe esse tipo de discurso e repassa para a igreja, ensina para a igreja que Jesus não veio em carne, que Jesus não morreu, que Jesus não é Deus. Alguém perguntou a uma certa pessoa que se julga um ensinador do povo de Deus: você acha que Deus está no controle de tudo? E essa pessoa falou assim: não, porque se Deus estivesse no controle de tudo, ou seja, ele está negando a soberania do Senhor sobre todas as coisas, o governo de Deus sobre todas as coisas. Se Deus estivesse no controle de todas as coisas, não haveria fome, não haveria estupro. E quem está aí ouvindo isso, pega esse discurso, porque é justamente o que nós queríamos, um Deus que não permite nada disso, não é? Sem levar em consideração o caminho que nós decidimos tomar, o caminho de rebeldia que ofende o Criador. Mas isso é uma heresia. Heresia é uma escolha, é um discurso, é um ensino, é um conceito, é uma ideia que a gente escolhe em detrimento da verdade de Deus, em detrimento da palavra de Deus e transmite à igreja. Não é um equívoco, não é uma interpretação equivocada. Há a possibilidade de eu olhar para as Escrituras na tentativa de interpretá-la e errar aqui, né? Em virtude de muitas coisas. Agora, abrir mão dela
para ficar com outro discurso, fazer essa opção, né? Isso é uma heresia. E ele diz que essas heresias são destruidoras. Elas destroem o povo de Deus, destroem a igreja de Cristo, trazem para o nosso meio muitos problemas, muitas dificuldades que só a verdade de Deus tem a capacidade de acertar e consertar. Chegando dentro dessas heresias, onde eles ensinam muitas coisas, o texto diz que eles negam o soberano Senhor. Essa maneira como Pedro coloca o texto é de propósito, soberano Senhor. Ele usa dois termos aqui que falam do senhorio de Cristo, do governo de Cristo sobre todas as coisas. Soberano e Senhor aponta para o fato de que Cristo não é só seu Salvador, mas Ele manda na sua vida. Ele é o Senhor da sua vida, Ele governa a sua vida. E nessas heresias contadas por esses falsos profetas, Cristo não é Senhor de nada, você não tem necessidade de obedecê-lo. Então você vê que as Escrituras têm um cuidado muito grande de demonstrar Cristo não só como Salvador, mas como Senhor das nossas vidas. Quem manda, quem governa as nossas vidas. E aí vem alguém no meio da igreja e diz que nós não temos necessidade de obedecer os ensinos de Cristo, que foram estabelecidos e confirmados pelos apóstolos. Então Cristo vem falando sobre santidade, a gente vai ver no texto como esses homens se comportavam, que uma das coisas que para eles era a coisa mais comum era viver de maneira promíscua. Viver na luxúria, se entregar aos prazeres da carne, e alguém chega no meio desses irmãos e diz assim, mas os ensinos apostólicos, os ensinos de Cristo, e vale ressaltar que a essa altura, boa parte do Novo Testamento já estava escrito. As obras neotestamentárias, em sua grande maioria, já estavam escritas, circulando sobre as igrejas, pelas igrejas. Então as igrejas já tinham noção do que Paulo falava sobre santidade. A primeira carta de Pedro já estava escrito, então os irmãos sabiam sobre o que Pedro pensava sobre vida santa. No capítulo 1 da primeira carta ele fala sobre isso. Então como é que Cristo fala sobre santidade, os apóstolos falam sobre santidade, e aparece alguém dizendo que é comum você viver uma vida na luxúria, na devassidão, na depravação? Isso é negar o senhorio de Cristo. Isso é negar o governo de Deus. Porque eu não estou aqui para fazer o que eu quero. Estou aqui para fazer o que Cristo manda. E mais uma vez a gente quebra as pernas da graça barata. Onde Cristo me salva pela graça, eu não preciso viver uma vida piedosa. Onde eu não preciso viver uma vida santa. Muito pelo contrário. Cristo é teu dono. E você vai vestir a roupa que Ele quiser que você veste. Cristo é seu dono. E você vai tratar sua esposa como Cristo quer que você trate. Cristo é seu dono. E você vai se sujeitar ao seu marido da maneira que Cristo quer que você se sujeite. Cristo é seu dono. E você vai ser um funcionário do jeito que Cristo quer que você seja. É assim que funciona. Ou a gente entende isso ou não dá para ser cristão. Então essas heresias negam o senhorio de Cristo, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Ou seja, a ideia de negar o senhorio de Cristo, a ideia de trazer aqui, fala de confirmar, de estabelecer. A pessoa que negou o senhorio de Cristo, o governo de Cristo, se negou a estar debaixo da autoridade de Cristo, ela está debaixo de outra coisa, destruição, a condenação, e não tem outra saída. E continua, e muitos seguirão as suas práticas libertinas. E por causa deles, o caminho da verdade será difamado. Vê se não é bem compatível com o estado que a gente vive hoje. Por que a igreja é mal falada? Por que você chega num churrasco de família e alguém diz que crente é tudo igual? É por causa do seu comportamento? Ou é por causa do comportamento de gente que fala em nome de Deus e até está no nosso meio, mas vive uma vida em desacordo com a palavra e com a vontade de Deus? O caminho, essa expressão, o caminho, era um meio, naquela época, já na igreja primitiva, de se referir à fé cristã, né? Por muito tempo, nos primeiros séculos, as pessoas falavam da fé cristã como o caminho, os do caminho. Os cristãos eram conhecidos como aqueles que seguiam o caminho. E o caminho, a nossa fé,
A cristandade é difamada por causa dessa raça ruim. A gente vê dentro disso uma necessidade muito grande de assumirmos a responsabilidade. Eu tive um embate assim com meu pai, né? Meu pai, eu estava lá na casa dele, estava vendo um dos pastores da televisão aí, muito famosos, e ele viu o momento ofertório lá, da maneira como é que era feito, e ele falou que todo pastor era sem vergonha, que crente era tudo igual. Eu não bati boca com ele, eu perguntei, e eu? Né? E não por causa dos meus méritos, não por causa de mim mesmo, e não porque eu seja perfeito, mas é o meio, como eu estou dizendo desde a semana passada, é o meio pelo qual o povo lá de fora entende que é a verdade do que cremos. Se o evangelho que você prega não te transforma, não presta para transformar ninguém. Se o evangelho que cremos não muda a vida de quem está aqui, não adianta pregar para quem está lá fora. Quem está lá fora vai entender que o que nós pregamos realmente é uma realidade a partir dos efeitos desse evangelho na minha e na sua vida. Então, quando a gente entende essa ideia, a gente não pode deixar de desejar no nosso comportamento, na nossa ética, na maneira como nós vivemos. Por que, Wesley? Porque o caminho vai ser difamado. O caminho vai ser difamado, vão falar mal da igreja, vão falar mal de Cristo, vão falar mal da cristandade por causa do seu comportamento, por causa do meu comportamento, por causa do comportamento inadequado dos falsos mestres, se nós não vivermos de acordo com a vontade de Deus. Então ele diz isso. E no início do texto, no versículo 3, ele diz que muitos, versículo 2, perdão, muitos seguirão as práticas libertinas dessa raça, sabe? E eu, como pastor, lendo esse texto assim, eu fico, de certa forma, consolado, porque a gente pensa que é um fracasso da nossa parte quando alguém decide viver uma vida desgraçada, depois de ter passado um tempo no nosso meio, ter ouvido o evangelho, né? Você já se sentiu frustrado por aquele amigo que andava contigo, aparentemente servindo a Deus? Essa palavra aparentemente é importante, né? A gente vai ver aqui no contexto. Aparentemente servindo a Deus, quando de repente ele decide viver uma vida extremamente ímpia, sabe? Ele prefere o pastor que prega libertinagem do que o pastor que prega santidade. Ele prefere andar com pessoas que vivem uma vida devassa, amigos que falam sobre prostituição, amigos que falam sobre adultério, pessoas que vivem em fofoca, em rodas de disseminação de informação ruim, de maledicência, do que andar com uma galera que prefere dizer, gente, isso aqui está ruim, isso aqui está errado. Você nunca se sentiu frustrado quando você vê alguém que escolhe ir por esse caminho? Eu já. E você fica pensando, cara, o que eu estou fazendo de errado? O que eu poderia fazer para manter essa pessoa aqui? Nada. Você não pode fazer nada. Ela está indo pelo caminho que é compatível com o coração dela. Há uma compatibilidade entre o ensino e a ética prática. Se o ensino é falso, se o ensino fomenta libertinagem, se o ensino fomenta uma prática de vida irregular, e essa pessoa que está aqui segue esses ensinos, é compatível com esses ensinos, é porque ela é tão falsa quanto os ensinos são. Porque existe uma marca distintiva para a igreja de Cristo em João 10. Jesus disse, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. O texto diz que essa galera aqui seguiu os falsos ensinos, os falsos mestres e viveram de acordo com as práticas deles. Então é meio que um alívio para a gente, porque a gente pensa que a gente não está fazendo, ou está fazendo de errado para esse povo preferir a devassidão. Não está fazendo nada de errado. O ouvido do coração só ouve aquilo que ele mesmo é. Se o ouvido do seu coração ainda é depravado, é depravação que ele vai ouvir. Ele só responde, ele só consegue assimilar a mensagem e a palavra que está compatível com ele. Então, se o seu coração foi transformado, ele vai ouvir a voz do sumo pastor e é ela que ele vai seguir.
Aí ele continua no versículo 3 e agora ele vai falar da motivação. Essa parte é muito contemporânea, irmãos. Muito contemporânea. Versículo 3. Movidos por avareza. Essa é a motivação dessa galera, dos falsos mestres. Wesley, por que eles decidiram abrir igreja? Começar a igreja. Eu falo abrir, não falo plantar. Falo abrir. Porque para eles igreja está escrito no texto. Para eles igreja é um negócio. Sua cobiça, tais mestres, explorarão como histórias que inventaram. Há muito tempo a sua condenação paira sobre eles, e a sua destruição não tarda. Explorarão. Essa palavra, essa expressão do texto, a minha versão diz, eles explorarão vocês. Né? Acho que é na Almeida, a revista atualizada, ele fala que ele vai fazer comércio de vocês. A fala de Pedro aqui aponta para uma ideia comercial. Ele está dizendo que eles, movidos por avareza, por cobiça, movidos pelo desejo insaciável de enriquecer, eles vão explorar vocês. E a igreja de Cristo Jesus, nas mãos desses homens, nada mais são do que meios de enriquecer. Sabe? Para alguns pastores, os verdadeiros pastores, você é a ovelha de Cristo, você é da família de Deus, você é servo do Senhor, você é irmão na fé, você é muita coisa que realmente é e a Bíblia diz que você é. Mas para outros você só é um meio de fazer lucro. Só um meio de enriquecer, irmão. E aí, às vezes a gente pensa que o cara que quer enriquecer é só o cara que fala sobre dinheiro o tempo todo, pega oferta o tempo todo, passa a volta. Irmão, um dia eu estava conversando com alguém e o cara falou que na igreja dele tinha a campanha do Isaac. Irmão, Abraão só tinha um Isaac. Mas todo mês tem um Isaac novo para dar. E meu Deus, quanto Isaac é esse, meu pai? Toda hora um Isaac novo. Né? A gente pensa que é só esse tipo de gente que está atrás de dinheiro. O cara que fala de maneira explícita sobre dinheiro. Mas não, hoje a gente evoluiu. Hoje a gente está em outro patamar. Né? Qual é o patamar que a gente se encontra hoje? Que o cara só precisa fazer de você um seguidor. Bombar o canal dele no YouTube, ele vai ganhar dinheiro do mesmo jeito. Ele só precisa fazer de você um seguidor. Ele vai ter um Instagram bombado, vai começar a fazer um monte de parcerias e ele vai ficar rico. E como é que eles fazem isso? Entregando a você o que você deseja ouvir. Entregando aos muitos cristãos que estão espalhados por aí aquilo que eles querem ouvir. E onde fica isso claro? O texto diz: movidos por avareza, eles explorarão vocês com palavras fictícias. Palavra fictícia aí no texto fala de palavras que são pré-moldadas. Não é uma palavra usada para cera, é uma palavra usada para o barro. E ele fala de um discurso que é pré-moldado. Pré-moldado. Então o cara molda um discurso que você quer ouvir. E assim ele tira de você o que ele quer tirar. Sabe? Falei com você. A Cília está aqui. Eu falei com você. A grande questão é a seguinte, irmão, não há nada mais lucrativo do que a fé. Se fizer uma análise histórica, você vai ver que a ideia de fé e religião que há no coração do homem é a coisa mais lucrativa de todos os tempos. Porque todo mundo tem isso. Todo ser humano dentro de si tem sede, ânsia por algo. E quem aprende a explorar isso, quem aprende a trabalhar isso, enriquece muito fácil. E os falsos mestres olharam no meio do povo de Deus. Um povo que às vezes se sujeita a esse tipo de coisa, prefere esse tipo de coisa, um discurso pré-moldado, para que eles consigam ser bem aceitos no nosso meio, do que a verdade. Eles falam, então é bom ganhar dinheiro aqui, eu vou estudar para quê? Para que eu vou me formar? Para que eu vou ter uma profissão? Para que eu vou trabalhar fora? Para que eu vou ficar ganhando um salário mínimo se tem um povo que, se você disser, se eles derem uma oferta, eles vão ficar milionários e eles vêm atrás de você?
E se você tiver umas adivinhações, né, que alguns chamam de revelação, é melhor ainda. Teve um que foi ameaçado de ser preso agora, né, no início da pandemia, porque estava vendendo feijão que curava o Covid a R$1.000. Ele tinha que ser preso. O Ministério Público queria indiciar, acho que a mesma pessoa, o mesmo, né, porque ele supostamente cura os outros. Então, se o cara cura os outros, por que no meio do Covid esses caras não curam todo mundo? Por que no meio do Covid a gente precisou viver o que a gente viveu, passar pelo que a gente passou, se existem muitos daqueles que arrogam para si o poder de curar as enfermidades? Eles tinham que ser presos, os caras tinham que ser presos. Aí, as palavras fictícias nada mais são do que o discurso pré-moldado. O discurso que eu trabalho em casa para te convencer aqui a colocar dinheiro no meu bolso sem colocar arma na sua cara. Você e eu, se não vigiarmos e não conhecermos a verdade, nós vamos virar mercadoria na mão dessa raça. Ele continua, mas para eles a condenação decretada há muito tempo, fala de antes da fundação do mundo. Desde antes da fundação do mundo, a condenação desses homens está decretada, e diz o texto, não tarda, e a destruição deles não caiu no esquecimento. Já viu que a gente fica com essa sensação? Caraca, Deus não vai matar essa raça? Quem já ficou com essa sensação? Por que esses caras enganam o povo de Deus? Por que Deus deixa o cara enriquecer? É porque, irmão, vou te explicar logo, os nossos valores estão invertidos. A gente pensa que o que realmente vale é uma casa na Barra da Tijuca, o que realmente vale é um jatinho, é uma Mercedes de 500 mil, que alguns têm, sabe? A gente fala, meu Deus, eu estou aqui numa prova, ganhando um salário mínimo, e esse cara enganando a igreja de Deus está milionário. Fica calmo. Diz o texto sagrado, a Bíblia, a palavra de Deus, que a condenação e a destruição deles não caiu no esquecimento. Tem tempo para isso. O nosso imediatismo não vai apressar o tempo de Deus. Diga amém. Para nada. Mas existe um dia determinado, tanto para a glória dos fiéis, quanto para a condenação dos monstros que estão no seio da igreja tentando desviar o povo de Deus do caminho da verdade. Então fica tranquilo, eles podem ganhar todo o dinheiro do mundo na minha e nas suas costas, mas vai chegar um dia que não haverá dinheiro que os livrará da condenação. E aonde que a prova disso é vista, Wesley? Ele dá 3 exemplos do versículo 4 ao versículo 8. 3 exemplos que nós podemos confiar que a condenação vem. 3 exemplos que você pode olhar para eles e ter segurança que um dia a condenação vem. Primeiro está no versículo 4. Pois Deus não poupou anjos que pecaram, mas lançados no inferno, prendeu-os com correntes de escuridão, reservando-os, guardando-os para o juízo. Primeiro exemplo que ele dá, os anjos que pecaram. Aqui tem 2 possibilidades, né? E há um equilíbrio muito grande, não há um pensamento majoritário. Ou Pedro está falando daquela rebelião famosa que nós conhecemos dos anjos contra Deus, ou Pedro está falando do capítulo 6 de Gênesis, onde parece que o texto está falando de anjos que possuíram pessoas e se deitaram com mulheres, tiveram relação com mulheres, né? O Wesley é o quê? Sei lá, não sei. Eu não sei do que ele está falando aqui. Mas o princípio está claro. Qual é o princípio? Nem anjo escapou da condenação. Você entende isso? O texto deixa isso bem claro. Deus não poupou anjos quando pecaram. Eles estão presos, né? E o texto diz que eles foram lançados no inferno. A exemplo de Paulo fazia muito isso. Ele pegava a linguagem da cultura grega, falava textos filosóficos da cultura grega, para pregar naquela época, a fim de que o povo entendesse a mensagem que ele está falando. A palavra que aparece aqui para inferno é a palavra tártaro. Né? Se você gosta de mitologia grega, deve ter visto alguns filmes, né? Já deve saber o que é o tártaro. O tártaro era o inferno da mitologia grega, mas mais do que isso, era a parte mais baixa do inferno da mitologia grega, onde as piores pessoas, os piores deuses ficavam, para condenação.
Então Pedro se vale desse exemplo dentro da mitologia grega para dizer que esses falsos mestres vão pagar e vão para esse lugar onde anjos caídos que pecaram já estão presos. Ou seja, até anjo passou por condenação. E aqui você vai começar a ver uma linguagem que é muito própria da carta de Judas, né? Judas fala a mesma coisa. Ele escreveu a sua carta só para falar contra falsos mestres. E ele diz que anjos não escaparam da condenação de Deus. Segunda coisa, segundo exemplo, versículo 5. E ele não poupou o mundo antigo, mas preservou Noé, que já tem um fio de esperança, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios. Segundo, primeiro exemplo, os seres celestiais, que o próprio Deus condenou por causa da sua rebeldia. Segundo exemplo, um evento histórico, conhecido, muito bem conhecido pelo povo judeu. O dilúvio que caiu na época de Noé. Ele deixa bem claro. Você tem que olhar para esse tipo de coisa. Eu disse isso aqui uma outra vez, e eu torno a dizer. Se alguém não acredita no inferno e tem dificuldade de imaginar o inferno no fim da vida, é só olhar os mini-infernos que já existem. O que são os mini-infernos? O que são esses infernos menores? É todo o castigo que sobrevém à humanidade por cada queda. Tudo de ruim que acontece à humanidade é fruto do homem ter se rebelado contra Deus. E dentro desse contexto da história da redenção, nós vemos no desdobramento dela, Deus punindo os homens de maneira esporádica, pitadas de juízo, para mostrar que essa ideia de juízo não é uma mentira. Então por que Pedro faz isso? Por que ele pega um fato histórico, além de pegar o exemplo dos anjos, que também é um fato histórico, ele pega essas coisas e coloca diante dos irmãos, para que os irmãos saibam, a partir do que já aconteceu no passado, a partir dos outros momentos que Deus executou juízo, vocês podem ter certeza, Ele vai executar juízo de novo. Então, se alguém tem capacidade de duvidar do inferno olhando para essa pandemia, irmão, tá ruim. Tá ruim. Sabe? E se alguém ainda tem problema de acreditar que Deus pode ter permitido ou enviado a pandemia, você precisa olhar o estado da humanidade. Podia citar aqui rápido tudo que a gente tem sido, tudo que a gente tem feito contra esse Deus que é santo, governos corruptos, homens que se sentem deuses, pais que deveriam proteger suas filhas e as violam, crianças abusadas, crianças jogadas na lata do lixo, uns com muito, outros morrendo de fome, o rico explorando o pobre, aquele que deveria defender o indefeso oprimindo o indefeso. E é justo que Deus permita essa praga, porque a gente é ruim mesmo. Só que tem um fio de esperança. O texto diz que o crente foi preservado por Deus. Ele diz que Noé, que acreditou. Por que Noé é crente, Wesley? Porque Deus falou para ele, faz uma arca. Ele começou a fazer. Ele acreditou que tinha um juízo vindo e ele obedeceu a voz que veio até ele. E é isso que livra o homem do juízo, a obediência à voz de Deus, que hoje é ecoada através da pregação do Evangelho. E tem uma marca aqui, tem uma marca desse povo que vai ser livre do juízo. Qual é a marca? O texto chama Noé de pregador da justiça. A primeira marca do povo que vai ser livre do juízo é que eles estão comprometidos com a mensagem que os salvou. Alguns dizem que Noé pregava através da sua vida, do seu estilo de vida e da construção da arca. Mas a palavra pregador aqui, a palavra grega é arauto, sabe? Alguém que vem na frente do rei e proclama o serviço que João Batista fez. Ele proclama a verdade que ele ouviu. E qual é a verdade que ele ouviu? Vai cair um dilúvio. Arrependam-se, se voltem para Deus. Sabe? A marca desse verdadeiro crente é que ele está comprometido com a mensagem que o salvou. E o texto chama ele de pregador da justiça. Ele prega que os homens se arrependam e se voltem para Deus e entrem na arca junto com ele.
Então é um fim de esperança. Por quê? Porque o mesmo Deus que derrama o dilúvio e mata os rebeldes é o Deus que coloca alguém obediente dentro da arca. O outro exemplo, e esse aqui até é surpreendente em virtude do desdobramento da história de Ló. Ele diz, e reduzindo, versículo 6, as cinzas as cidades de Sodoma e Gomorra, condenou-as à ruína, tendo-as posto como exemplo. Você está vendo? Por que Deus destruiu Sodoma e Gomorra em virtude da sua depravação, da sua devassidão, da maneira como eles viviam diante do Senhor? Para colocar elas como exemplo. A fim de que, depois de Sodoma e Gomorra, os homens tenham um pouco mais claro na sua mente qual é o resultado de viver de maneira depravada na presença desse Deus que é santo. Sabe? Colocou-as como exemplo do que viria a acontecer com os que vivessem limpiamente. Então, os que vivem limpiamente, eles têm que olhar para essas coisas. Os que vivem limpiamente têm que olhar para trás e pensar, Deus não preservou os anjos. Deus não preservou o mundo antigo da época de Noé. Deus também não preservou Sodoma e Gomorra. E eu podia andar pelas Escrituras falando de outros acontecimentos. Sabe, a gente tem aquela mania, e a pregação alegórica, infelizmente, faz isso. Separa o povo de Israel do restante dos outros povos. E parece que os filisteus são os demônios e o povo de Israel é o povo de Deus, né? Mas tudo pecador, tanto um quanto o outro. Ficou claro na falha de Israel. Israel falha, mostra-se rebelde e desobediente, para que fique claro para o ser humano, para a humanidade, que mesmo que Deus dê todos os recursos para o ser humano, lei, pacto, aliança, ele não tem capacidade de observar tudo isso, a não ser que Deus transforme o seu coração. Né? Mas, nos momentos em que Deus destrói os inimigos de Israel, né? Tem um caso de toda a terra, de Canaã, Jericó, aí tem as guerras, as grandes guerras dos reis contra os seus adversários. Eu tenho um que eu acho muito interessante, que é quando Deus, não lembro a referência, mas é quando Deus se volta contra Senaqueribe, entra no arraial de Senaqueribe, que se levantou, acho que contra o rei Josafá, salvo engano, e o anjo do Senhor mata numa noite só 180 mil soldados de Senaqueribe. 180 mil homens que se voltaram contra a verdade de Deus. Aquilo não era uma matança pura e simples. Aquilo não era Deus dando vitória ao seu povo apenas. Aquilo era o povo de Deus que representava o Senhor sendo atacado por um povo que não olhava para Israel como uma luminária, como uma luz para as nações, como um povo que adorava o único e verdadeiro Deus. E aí 180 mil pessoas encontram o juízo divino de uma vez só. A gente tem que olhar para isso. A gente tem que pensar nisso. E clamar por misericórdia a esse Deus que é misericordioso. Salvou Noé na sua geração, e agora o texto continua. Que ele coloca, né, Sodoma e Gomorra e a sua destruição como exemplos do que viria a acontecer com os que vivessem em piedade. O versículo 7, mas lembrou o justo Ló. Olha isso aqui, irmão, olha isso. Que ficava aflito com a conduta libertina daqueles insubordinados. Porque esse homem justo, pelo que via e ouvia ao morar entre eles, atormentava a sua alma justa dia após dia, por causa das obras iníquas daqueles que praticavam. Isso aqui é outra marca de quem vai ser salvo. Primeira marca é de Noé, estava comprometido com a mensagem que o salvou, pregador da justiça. Segunda marca, versículo 7 diz que Ló ficava aflito com a conduta libertina daqueles insubordinados. Irmão, a gente tem se afligido por causa da conduta do mundo. A imoralidade do mundo tem nos perturbado. Não é verdade, é verdade. É por isso que eu, particularmente, consigo ficar numa roda de pessoas não cristãs, até que o palavrão comece, a pouca vergonha comece,
os assuntos inadequados para um cristão comece. Sabe? De uma coisa ou outra, irmão. Ou você sai dali perturbado com aquilo, ou você fica lá e se corrompe. Não tem desenrolo. Sabe? O texto diz que ele ficava aflito com a conduta daquela galera. E a gente não fica mais aflito com a conduta do mundo. Os crentes contemporâneos não têm mais problema com aquilo que ofende a Deus. Porque não é um problema pessoal. Não é o que eu acho, não é o que eu penso, não é o que eu quero. É sobre aquilo que é contra a lei de Deus que eu sigo. É sobre aquilo que eu e você sabemos que é contrário à lei de Deus. Irmão, ele não ficava... Essa aflição não era só uma aflição passiva, onde ele olhava e se afligia. Olha o versículo 8. Porque esse homem justo, pelo que via e ouvia ao morar entre eles, atormentava a sua alma justa dia após dia, por causa das obras iníquas daquele. Ele não só se afligia com o que via, mas ele mesmo olhava para dentro de si e dizia: cara, isso aqui não está certo. Isso aqui não está certo, isso aqui não está certo, isso aqui não está certo, não dá mais para me sujeitar isso aqui. Então essa é a marca de quem é livre no meio dessa ideia de juízo de Deus. Primeiro, a gente tem que estar comprometido com a mensagem que nos salvou. Segundo, irmão, não dá para a gente ter passividade diante do comportamento que desagrada ao Senhor nosso Deus, é impossível. Não dá. Assim, o Senhor sabe livrar da aprovação do piedoso e manter um justo sob castigo para o dia do juízo. Isso aqui ele está fechando a conta e passando a régua, né? Você que está em Cristo, você que foi transformado, está vivendo uma vida de acordo com a vontade de Deus, está caminhando em direção a Cristo e adotou a santidade como estilo de vida, fica tranquilo, Deus sabe salvar, do mesmo jeito que sabe condenar quem tem que ser condenado. Então não fica preocupado, sabe? A gente fica muito preocupado com a ideia de quando a justiça de Deus vai ser feita. Fica em paz, irmão. Fica de boa, Deus sabe. Preservar quem tem que preservar. Isso tem que encher o coração da gente. Mas também sabe condenar quem tem que condenar. E a gente não pode se atormentar com essa ideia de aparente juízo tardio. Não existe isso. Versículo 10, especialmente, está falando do juízo, né? Especialmente aqueles que, seguindo a carne, andam em desejos impuros. Isso aqui é importante para a interpretação do que vai vir a seguir. Lembra as palavras do apóstolo Paulo no capítulo 2 de Efésios, versículo 3, quando o apóstolo Paulo fala da condição do homem sem Deus. Ele diz, a partir do versículo 1, que nós estávamos mortos em nossas ofensas, em nossos pecados, e aquele negócio todo. No versículo 3 ele diz que nós andávamos segundo a carne. No versículo 10 diz que essa galera que vai ser condenada está seguindo a carne, andando em desejos impuros. Isso é distintivo, irmão. É para que você entenda que ele não está falando de quem realmente é cristão no nosso meio. Ele está falando daquele que está aqui, mas não é daqui. João diz isso em sua carta. Fala daqueles que estavam entre nós, mas saíram do meio de nós. Por quê? Porque não eram os nossos. Né? Para a gente, sobretudo, que acredita que a salvação não se perde, as palavras de Pedro aqui parecem contradizer isso. Mas ele todo o tempo está apontando, ele está falando de falsos mestres e quem segue os falsos mestres. As pessoas que andam em desejos impuros, seguindo a carne. Volto a dizer, quem teve encontro com Cristo não segue a carne, segue a voz do pastor. Sou o pastor da Igreja de Cristo Jesus, o nosso Senhor, e despreza qualquer autoridade. Atrevidos, arrogantes, não temem difamar os gloriosos seres celestiais, ao passo que anjos, embora maiores em força e poder, não proferem contra essa autoridade sentença difamatória na presença do Senhor. Isso fala da ideia de que a gente deixa muito claro isso, a gente pode muito esquecer isso, né? Que nós em Cristo somos mais que vencedores. Cristo já colocou sob o estrado dos seus pés toda a potestade, todo o império das trevas está sujeito a Cristo. Mas o mundo já é maligno. E esses falsos mestres, o que Pedro está querendo dizer aqui?
falando as palavras de Judas, né? São palavras bem parecidas. Se você for ler a carta, você vai ver, né? Ele está falando que esses caras não deviam estar na mão dos espíritos malignos. Eles diziam que esse discurso, que o inimigo da nossa alma, que o diabo, que os demônios podem prejudicar a vida do homem, porque eles têm certo poder, isso era balela. Essa é a difamação. É dizer que o diabo não pode tocar nele. Esse negócio de diabo é mentira. Isso é mitologia, isso é bobeira, isso é engano. E aí ele usa as palavras de Judas, ou Judas usa as palavras de Pedro, não sabe quem escreveu baseado em quem, mas a ideia é essa, que esses homens chegam aqui no nosso meio e dizem que esse negócio de diabo é bobeira. Ah, esse negócio de diabo é bobeira. Diabo não tem negócio de diabo, não existe não. Quando a Bíblia afirma expressamente que o diabo maligno, o príncipe desse século, ele foi colocado pelo próprio Deus como príncipe desse mundo caído e perdido, estando subordinado muito exclusivamente ao soberano Senhor. Mas se Deus permitir, se a graça de Deus não te alcançar, não te livrar, não te guardar, esse inimigo da nossa alma, da minha alma, da sua alma, pode destruir a sua vida. Ele pode fazer com Jó que o que fez com Jó, se assim Deus quiser. Num dia só destruir tudo que você tem. E perceba, Deus diz para o diabo, não toca a saúde dele. Isso pressupõe uma coisa: a vontade do diabo era matar Jó. E aqueles que desprezam o nosso ensino dizem que isso é balela. Então vai. Olha o que ele diz no versículo 12. Esses, porém, como animais irracionais, seres guiados pelo instinto e que nascem para serem capturados e mortos, falam mal daquilo que não entendem. Na sua destruição também vão ser destruídos. Olha a figura que ele usa. A figura que ele usa aqui são aqueles animais que eram para caça. Quando a pessoa saía para caçar, já ia em virtude de abater um animal, destruir um animal, matar um animal e trazer para sua casa. O paralelo aqui é esse. Do mesmo jeito que o animal de caça foi feito para ser abatido, os falsos mestres que falam do que não entendem foram feitos para o juízo de Deus. Ele diz que na destruição deles também vão ser destruídos, ou seja, na maneira como eles destroem a igreja de Deus, o estilo de vida que eles levam, a pregação deles, o ensino deles, fazem de tudo para destruir a igreja de Deus. É a partir daí que eles serão destruídos, a condenação deles vem disso. Versículo 13, receber injustiça como pagamento pela injustiça. É um jogo de palavras. Já que eles vivem em injustiça, eles também receberão o fruto dessa injustiça. Encontram prazer na satisfação dos seus desejos libertinos em pleno dia. Irmão, olha para mim aqui. Olha para mim. Agora ele vai começar a descrever como esses caras viviam. E ele já começa dizendo que esses caras andavam com práticas libertinas em plena luz do dia. Ele está falando de moralidade sexual. E alguém disse um dia que o nível de uma sociedade, o nível moral de uma sociedade é medido pela maneira como as pessoas veem o sexo. Sabe, quando a sexualidade é banalizada, é porque essa sociedade, essa cultura chegou no fundo do poço. E perceba que é o falso mestre que abraça isso como se fosse a coisa mais normal do mundo. Eles vivem em virtude, encontram prazer na satisfação de seus desejos libertinos em plena luz do dia, ou seja, não tem hora para satisfação de desejo pessoal. Isso aponta para algo gravíssimo. Como manchas e defeitos, eles são, no meio da igreja eles são isso, tá? Manchas e defeitos, eles não fazem parte da igreja que é pura, santa e imaculada. A igreja é isso. A verdadeira igreja de Deus é pura, santa e imaculada. E esses caras são o quê? Manchas e defeitos. Encontram satisfação nas suas próprias mentiras, enquanto se banqueteiam. Deixa eu olhar a versão aqui. Como é que diz aqui? Olha lá. São novas e manchas, regalando-se em seus prazeres quando participam das festas de vocês.
está falando para a igreja. É a gente que atura esse povo sentado na nossa mesa. É a igreja que faz um congresso, chama eles para pregar e depois faz uma recepção legal. Quando não paga um restaurante top. Sabe? Somos crentes que não convidam o irmão da igreja para um churrasco, mas quando vem um pregador novo da igreja faz questão de levar para sua casa. Eu sei o que é isso. Andei bastante por ali. E sei exatamente quando as pessoas olham para você e julgam você pelo seu dom e acham que você é um grande homem de Deus. É que é te levar no colo para casa, né? Não faz isso por irmão nenhum na igreja. Mas não pode ver um grande pregador que quer fazer graça. É o que ele está falando. Eu nem preciso citar, é só olhar para a internet e você vai ver que no nosso meio, escândalo após escândalo, sobretudo de ordem sexual, adultério e roubada no meio dos pastores. Abuso sexual na relação pastor-ovelha. Todo tipo de depravação e devassidão no meio do povo de Deus. E a gente pode esse povo sentado na sala da nossa casa. Sabe? E o que me irrita é que não pode falar contra isso, porque se levanta um monte. Mas é no meio da gente. Eles sentam na nossa mesa, abusam de nós e se satisfazem das próprias mentiras. Olha o versículo 14, isso aqui é para quem tem esposa, tá? Eles têm os olhos cheios de adultério e são insaciáveis no pecado. Sabe o que é ter o olho cheio de adultério? É olhar para tudo que a mulher passa. Se olhar para minha esposa e eu ouvir, vai arrumar um problema comigo sério. Eu dou uma enquadrada, chamo 3 obreiros e falo, bora arrumar no quarto ali atrás. E eu não estou falando de brincadeira. Estou falando sério. Essa raça do nosso tem que ser tratada assim. Eles não podem vir aqui abusar das nossas esposas, das nossas filhas, das nossas irmãs, das mulheres da nossa comunidade. Eles ficam rindo para a cara deles. Sabe, a igreja, eu costumo dizer isso, que a igreja, de modo geral, é o povão, que ouve mais do que fala, não sabe muito do que acontece nos bastidores, de modo geral. Mas há muitos líderes abusivos, irmãos, que usam a igreja para isso ali, para se satisfazerem os seus pecados. O texto diz que os pecados deles são insaciáveis, eles estão o tempo todo com os olhos cheios de adultério, não pode ver uma mulher no meio da igreja. Paz dos senhores e senhoras, tem um montão aí. E a gente fica rindo para a cara deles, porque eles cantam muito bem. A gente quer fazer gracinha para eles, porque eles pregam muito bem. Enganam almas inconstantes. Aqui está um perigo. Enganam almas inconstantes e tem o coração exercitado na avareza. Essa gente maldita, é o texto está falando. Malditos, essa gente maldita. Quem não é bênção para a igreja é uma maldição para ela. Ah, não pode falar assim, não pode o quê, irmão? O que esses homens são para a igreja de Cristo? O que os homens que querem tirar o dinheiro do seu bolso com sutileza são para a igreja de Cristo? O que os homens que usam o culto para se mostrar para pessoas e aliciar meninas? Está escrito aqui no texto constante, são para a igreja de Cristo. Você que rala pra caramba o mês todo para comprar um reloginho novo, né? Você compra um reloginho. Aí vem um pregador lá de não sei de onde, olha para o seu relógio e diz, meu Deus, como eu queria ter um relógio desse. Aí você olha e fala assim, poxa, é o homem de Deus, né? Vou abençoar o profeta para... Pô, vou honrar esse profeta. Não honra ninguém. Eu fico irado com isso, cara burlado. Não dá relógio para ninguém na igreja. Aí vem um cara, sei de onde, ele tira do bolso, aí Deus mandou te dar. Mandou nada! Mentira! Está falando contra a honra, mas não. Estou falando com essa idiotice de querer se amostrar e aparecer. E acabar alimentando essa raça que vem para o nosso meio querer nos destruir. Sabe? E guarda a sua alma, irmão. O texto diz, engana almas inconstantes. Busca constância, busca a palavra, busca se firmar na verdade. Cada dia vai para um lado, um dia pensa uma coisa, outro dia pensa outra. Um dia um pastor é legal, outro dia outro é legal, outro é legal. Sabe, nunca se firma, nunca tem estabilidade no que crê, no que pensa. Não pode ver uma novidade, quando vê uma novidade na rede social, os olhos brilham.
É legal, tem muita gente boa, muita gente produzindo muita coisa legal, até gente faz isso na internet, mora lá com eles, vai congregar com eles, você vai ver, passa um tempo lá com eles, procura as esposas deles, procura a comunidade onde eles pastoreiam, vai ver como é que eles lidam com o povo, e aí depois a gente conversa. Mas é isso, gente inconstante, não pode ver nada de novidade, como se o reino de Deus fosse feito de coisa nova. Essa gente maldita, diz o texto. Vamos caminhar para finalizar. Tendo abandonado o reto caminho, desviaram-se e seguiram pelo caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o pagamento pela justiça, mas ele foi repreendido pela sua transgressão. Um animal de carga mudo, falando com voz humana, refreou a insensatez do profeta. Está citando Números 22, onde os inimigos do povo de Deus, Balaque, o rei dos Moabitas, enviam uma comitiva até Balaão a fim de que Balaão profetizasse contra o povo de Deus, destruísse o povo de Deus a partir de dinheiro. Vai lá, compra Balaão lá, para Balaão amaldiçoar o povo de Deus. E é o que muita gente hoje em dia está fazendo. Se desviou, está escrito no texto, abandonar o reto caminho, ou seja, a verdade. Abandonar a verdade para ficar com o caminho de Balaão. Qual é o caminho de Balaão? Eu faço o que tiver que fazer para botar dinheiro no meu bolso. Eu amaldiçoo o povo de Deus. Eu estrago a igreja de Cristo. Eu vendo a minha alma para ter dinheiro no bolso. É o caminho de Balaão. Só que o texto diz, ele foi repreendido pela sua transgressão. Não pensa. Você já teve experiência de uma criança chegar perto de você e te repreender? Quem já teve essa experiência? Criança chegar para você e dizer que aquilo que está fazendo não é certo. Eu já tive. Não dá uma vergonha? Dá ou não? Imagina um cachorro na rua. Você está rindo? Não, imagina um cachorro passando perto de um cachorro, pensando um monte de bobagem no coração, o cachorro olhar para tu e falar, vigia agora. Não, pensa aí comigo aí. Uma jumenta teve que dizer para Balaão, cara, tu é doido? Quantas vezes te fui fiel? Quantas vezes te obedeci, agora você está me espancando porque eu estou tentando salvar a sua vida? Tem castigo pior do que esse? Um animal irracional tem que abrir a boca para dizer o que está certo do cara, que era um profeta. Então que Deus abra a boca das jumentas para refrear a nossa insensatez, a insensatez desses homens, porque é melhor você ser repreendido para acertar a vida do que continuar pelo caminho da destruição. Versículo 17. Esses tais são fontes sem água. Você sabe o que é uma fonte sem água? Alguém que gera em nós expectativa, mas não corresponde. Porque quando você olha o poço de longe, a fonte de longe, você corre para lá com sede. Né? Você nunca passou por isso, mas o ano passa, né? Vai direto na geladeira, quando chega lá tem uma garrafa vazia que eu não tinha. Aí a Ilana pergunta, o que a gente vai beber agora? Calma, cara, gelado faz mal. Mas, não faz nada. Mas a grande questão é essa, a expectativa de saciar a sede. Você vai na geladeira, chega lá, a garrafa ainda fica um pinguinzinho, né? Desde um pinguinzinho, mas não é, cara, esse sou eu. Mas é isso aqui. O que são os falsos mestres? Alguém que gera expectativas que eles não podem corresponder. É uma fonte que não dá água, que não mata a sede. Não só isso. São névoas levadas pela tempestade. Do que ele está falando? Ele está falando da instabilidade do ensino e dessas pessoas. Você já viu quando sopra, né? Estava com o Giovanni, Mainá e Ilana, nós fomos lá no bondinho, né? E aí aquela luta para tirar foto, por quê? Porque o bondinho estava escondido da névoa. Aí a gente estava batendo papo aqui, conversando, e estava no vento soprando e a névoa passando. Daqui a pouco limpava o bonde, vamos lá para tirar foto. A gente já lá tirava foto. Né? Aí a gente subiu lá no segundo morro, né? E a gente via pertinho assim as nuvens passando, o vento empurrando. Né? E o falso mestre é isso, é uma névoa que o vento leva. Está aqui hoje, enche a conta de dinheiro, daqui a pouco ele simplesmente passa. E aquele pastor velhinho, 60 anos, começou dizendo que Jesus liberta, que Jesus é o caminho, a verdade é a vida, que Jesus salva o homem, continua lá. Vai ficando, você vai na casa dele, ele continua apacentando a sua alma.
Você vai lá e ele continua aconselhando o seu coração. Ele pode não ter muito seguidor no Instagram, mas ele vai continuar lá com a mesma verdade para cuidar da sua vida, da minha vida. E é um pecado que a gente vive cometendo. Fica atrás de névoa, enquanto Deus tem homens de verdade que entregaram a sua vida para cuidar da igreja de Cristo, que são desprezados. Névoas levadas pela tempestade, para os quais está reservado uma mais profunda escuridão, outra referência ao juízo. Porque falando com arrogância palavras sem conteúdo, isso aqui é lindo. Conteúdo aqui, palavras sem conteúdo, fala, você já abriu um coco sem água? Já abriu ou não? Coco sem água? Você vai na fonte, é o que ele está tentando dizer aqui. É o que ele está dizendo, palavras vazias, ou seja, que não tem condição de te satisfazer, de saciar. É o que você ouve, mas não faz diferença nenhuma na sua vida. Você fica ali, se sujeita, é o coco sem água. Você pensa que vai sair hidratado no final, mas quando você abre, está seco. Tem nada. Enganam com desejos libertinos de natureza carnal aqueles que de fato estavam se afastando dos que vivem no erro. Já disse e repito, ele está falando dessa galera que parece ter entendido. Ele vai falar aqui sobre epignosis, sabe? Daquele conhecimento elevado, profundo, daquela experiência com Deus, mas que só parecia ter sido uma experiência com Deus. Aqueles que estavam se afastando dos que vivem no erro, prometendo-lhes a liberdade, que eles mesmos são escravos da corrupção. Quando eles mesmos são escravos da corrupção. Pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor. Sabe de que ele está falando? João 8,34. Que aquele que comete pecado é escravo do pecado. Se o pecado me vence a ponto de eu entregar a minha vida e viver para o pecado, é porque liberto dele não estou. Essa é a prova de que ele está falando de gente que não é crente de verdade. O texto parece confundir a ideia de perseverança dos santos, mas não. Quando ele diz sobre essa ideia aqui, de que aquele que nos vence é o nosso dono, é justamente onde o texto clareia. Ele está falando dessa galera que não é liberta de verdade. Se você é entregue ao pecado, não estou falando de pecar, estou falando de cair. Ele já entende isso, né? Que é normal para o cara que ainda está nessa carne deslizar, falhar, mas ser vencido pelo pecado. Eu, como pastor, aconselho muita gente, até gente que não é daqui. Uma coisa muito comum no meio dos jovens é o problema com a pornografia, né? Parece até uma coisa. Aí ele chega, estou com uma dificuldade nessa área e tudo mais. E eu estou com medo de não conseguir vencer isso. Eu sempre digo a mesma coisa. Não se preocupe em não vencer. Se preocupe em parar de guerrear. Essa é a marca distintiva do verdadeiro cristão. Ele não tem paz com o pecado. Ele não é vencido pelo pecado. Ele está em guerra constante. Pode ser que a gente passe dessa vida sem vencer alguns vícios. Mas a questão é, qual é a sua postura diante deles? É a maneira como você lidar com o pecado que vai demonstrar se realmente você está liberto dele ou não. Então o contexto está falando dessa galera que é vencida pelo pecado. O texto diz de maneira muito clara, né? Prometendo-lhes a liberdade quando eles mesmos são escravos da corrupção. Então o cara que é escravo do pecado, ele não pode oferecer liberdade a ninguém. Ele mesmo não é liberto, vai oferecer liberdade a quem? E o texto diz muito claramente que é dessa galera que ele está falando. Quem é vencido pelo pecado, escravo do pecado é. E se é escravo do pecado, não é servo de Cristo. Simples assim. Portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo, isso é suposição, das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor, epignosis. É um suposto conhecimento profundo, parece que tem intimidade, parece que tem relacionamento, parece que se envolveu, parece que foi transformado, parece que o coração foi mudado, mas a prova de que não foi está aqui. Depois de terem
terem escapado da condenação do mundo mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixando enredar de novo e são vencidos, a palavra vencidos de novo. O seu último estado se tornou pior do que o primeiro. Sabe de que Pedro está falando? Do que ele está fazendo memória? Do que ele está fazendo conexão? O texto de Mateus 12, versículo 45, onde Jesus mostra de maneira bem clara que não adianta expulsar demônio de alguém. Porque se você expulsa o demônio, a casa é limpa, adornada, mas se não for habitada pelo Espírito Santo, o demônio volta, traz mais 7, e o estado dessa pessoa é pior do que o anterior. Ele está falando de alguém liberto aqui? São os indícios do texto que mostram de que pessoa ele está falando. Está falando da pessoa que até veio para a igreja, até teve um contato com a fé, até começou a pregar. Até começou a pregar, né? A gente pregar, aprendeu aqui e tal, que é nosso todo. Mas se tornou uma casa vazia, depois que a gente orou, o Espírito de Deus não habita no coração dele, aquele que foi embora voltou com uma galera. Trouxe um bonde e destruiu a casa toda. O seu último estado se tornou pior do que o primeiro, pois teria sido melhor que eles nunca tivessem conhecido o caminho da justiça, do que após conhecê-lo, voltar atrás e se afastar do santo mandamento que lhes havia sido dado. Escuta isso aqui que eu vou te dizer. Eu falo isso repetidas vezes aqui. A verdade de Deus, o Evangelho, a pessoa de Cristo, a obra de Cristo, tudo que diz respeito à obra de Cristo tem caráter duplo. Se você não for salvo por essas coisas, você será condenado por elas. Por isso que ele diz que é melhor que você não conhecesse. Era melhor não estar na igreja. Sabe? É melhor não se envolver. Era melhor estar longe daqui. Por quê? Porque estando aqui, parece que a coisa aconteceu. Mas quando não acontece, ao invés do coração amolecer, ele endurece mais. Aí o dia que alguém for te evangelizar lá fora, você vai dizer, não sei o que é isso aí. Eu já passei por lá. Não vem falar de igreja comigo não, que eu sou desviado. A página C.S. Lewis, ela postou um acontecimento no seriado dos Simpsons, né? Que a Lisa, num dos capítulos, a Lisa Simpson se afastou da igreja. Porque dentro do seriado, a família dos Simpsons é protestante. Tem uma igreja lá, aquela típica família protestante americana que vai para a igreja no domingo pela manhã. E aí teve um problema na igreja, eu acho que com política, se eu não me engano, que um político recebeu autoridade na igreja que indignou a Lisa. E aí a postagem na página do C.S. Lewis Brasil, para mim muito infeliz, descreveu a crise da Lisa, dizendo que Lisa se afastou por causa da hipocrisia dos irmãos. Que Lisa tinha um pai que era protestante, mas era desregrado, como Homer Simpson é, um irmão mais velho que é protestante, mas é terrível, né? Um reverendo na igreja que é negligente, um vizinho que é moralista, né? O Ned Flanders, que ficava cantando a Marge Simpson. Ela olhou tudo aquilo e falou, vou meter o pé, meteu o pé. Meteu o pé. Aí foi procurar uma outra religião, né? E aí alguém estava conversando com alguém sobre isso, e eu falei que aquilo é um grande desfavor para o trabalho da Igreja de Deus. Sabe por quê? Porque o que mais tem no nosso meio é Lisa Simpson. Gente que fica caçando defeito na igreja, gente que fica olhando aqui tudo que acontece no meio de nós, para justificar o seu desejo de estar longe de Cristo. E aí, conversando com alguém, a pessoa falou assim, não, eu entendo Lisa. Eu falei assim, tá, beleza, eu não estou dizendo que a gente não tem responsabilidade de viver uma ética elevada. O cristão tem obrigação com o que crê, a vida cristã tem que refletir isso, né? Mas a pergunta que não cala é a seguinte, naquele grande dia, Lisa vai ter que olhar nos olhos de quem? E ter que dar conta da vida que viveu. É nos meus olhos, nos olhos de algum pastor, nos olhos de algum irmão? Ela vai ter que lidar com quem? E a pessoa falou assim, poxa, é verdade, então Lisa não tem desculpa. E sabe qual é o problema? Que Lisa se afasta daqui, Lisa Simpson, né? Se afasta daqui, e quando a gente vai conversar com ela fala que a gente é tudo hipócrita. Ela diz que já conhece tudo desse meio. Não, já conheço tudo isso aí. Sabe o que isso está fazendo com ela? Endurecendo o coração dela para o Evangelho.
afastando ela da verdade. E quando a gente vai pregar para ela, ela está tão distante, tão distante, tão distante, que é difícil de alcançar. Ainda bem que a gente não depende de nós, né? É que é o Espírito de Deus que faz a obra. Mas dentro desse contexto, é melhor que não conhecesse nada. Porque quem conhece tem infinitas dificuldades maiores do que quem está longe. É o que o texto quer dizer. Vamos concluir. Ele diz: com eles aconteceu o que diz certo provérbio. Vamos botar a Lisa Simpson aqui de novo, né? Com a Lisa aconteceu o que diz o certo provérbio. Muito verdadeiro, né? Provérbio 26:11. O cão volta a seu próprio vômito. A porca lavada voltou a rolar na lama. Né? É como se o cachorro tivesse comido, uma coisa aconteceu no estômago dele, ele coloca para fora. E aí, depois ele mesmo vai lá e consome o vômito. É o que o texto está querendo dizer. Ou a porca, que é tirada de um chiqueiro, lavada, toda limpinha, e quando você termina de dar o banho, ela vai lá e no chiqueiro de novo. É com quem esteve no nosso meio e não teve um encontro genuíno com Cristo, mas ouviu a palavra, ouviu a pregação, cantou, pregou aqui no nosso meio. Fez tudo, irmão, fez tudo aqui no nosso meio. E simplesmente virou as costas para a verdade e voltou para a mentira. Essa é a realidade descrita pelo apóstolo Pedro. E Paul Washer, irmão, disse em uma das suas pregações o seguinte: os falsos profetas e os falsos mestres são o juízo de Deus sobre a igreja. Pois as pessoas que os seguem não são vítimas. Elas são atraídas pela teologia da prosperidade e pela ganância de seus líderes. Eu nunca tinha lido isso aqui. Estava pesquisando, né, sobre o que algumas pessoas falam sobre os falsos mestres e vi essa, eu achei legal. Porque eu já falo isso há muito tempo. Sabe? O falso cristão merece o falso pastor. O falso cristão merece o falso mestre. Ele se merece. Um dia, no Lago de Fogo, o falso cristão vai olhar para o falso mestre e dizer: pô, cara, bem que tu podia dizer a verdade para a gente, não está aqui hoje. Sabe o que o falso mestre vai dizer para o falso cristão? Tu tinha a Bíblia. Tu não está aqui por minha causa, tu está aqui porque tu quis. Quando te falavam a verdade, você preferia a minha mentira. Quando pregavam sobre santidade, você preferia ouvir outras coisas. Sobre arrependimento, você não gostava muito. Quando alguém te exortava, te chamava no canto para dizer: irmão, não está legal. Né? Você empinava o nariz e era indiferente às exortações. Está falando de quê? A gente está onde a gente merece. Então é um casamento perfeito. O falso mestre e o falso cristão, eles se merecem. Eles se merecem. E é por isso, irmão, que é muito importante que nós mantenhamos a Bíblia e somente a Bíblia em voga. Que somente a Bíblia seja exposta. Sabe por quê? Porque a nossa ética é oriunda da nossa doutrina. Se a doutrina é falsa, a maneira de viver será falsa também. Agora, se a doutrina é verdadeira, a nossa maneira de viver vai espelhar essa doutrina. Coloquemos-nos de pé.